Salve, salve, torcida vascaína, um grande abraço. Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui no canal nessa segunda-feira e conto com a participação de vocês. As notícias do Vasco é aqui no Giro Vascaíno e nós iremos falar muito a respeito, principalmente agora que a preparação do Vasco é para o confronto amanhã às 19 horas, às 7 horas da noite contra o Operário. Vamos falar também sobre a questão aí dessa grande contratação que o Vasco fez na janela, que foi o atacante Nuno Moreira, que pouca gente não conhecia, mas está nos surpreendendo de forma positiva em relação a números, desempenho e também competitividade dentro de campo. E vamos falar também sobre a questão da situação do Jair. Até que ponto fica? Se realmente ele vai, o Diniz comentou isso na coletiva após o jogo 3-0 contra o Fortaleza. Isso e muito mais aqui dentro do nosso vídeo, conto com a sua participação. E vamos lá, antes mesmo de trazer essas notícias do Vasco, vamos dar alguns recados a vocês. Amanhã a nossa live será praticamente um pouco mais cedo, porque como o horário do jogo é 7 horas da noite, nós iremos estar fazendo ali uma live a partir das 2 horas da tarde. Então conto com a rapaziada aí para colar junto aqui com a gente na live do pré-jogo do Giro Vascaíno. Quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ele é muito importante. Estamos aí com uma meta de chegar a 11 mil e com a sua ajuda, Cruz Maltino, iremos atingir. Quer contribuir com o nosso canal? Se torne membro, tem um botãozinho ali do lado do se inscreva-se. Você já aproveita e faz também. Se inscreve no canal e se torne membro, R$ 2,99 você vai estar contribuindo com o nosso canal a ajudar a cada dia que passa. E mês que vem terá sorteio aqui, que inclusive os membros fazem parte desse sorteio. E também deixe o seu comentário, que é de mero importante avaliar a sua opinião, o seu comentário, além de compartilhar, ativar o sino de notificações e tudo mais. Vamos lá. O Vasco venceu com notoriedade sábado contra o Fortaleza em São Januário por 3-0. E um dos destaques foi o atacante Nuno Moreira, que está surpreendendo de forma muito positiva ao torcedor vascaíno, principalmente pelo seu desempenho, também pela questão do faro de gol, por ser um cara que não tem medo de chutar de fora da área, de finalizar, coisa que o Vasco tinha muitas dificuldades em campo e bola. Parecia que os jogadores tinham medo de fazer chutes de fora da área. O Nuno Moreira é um dos jogadores que não tem esse medo. Chegou com personalidade, tentando motivar e principalmente conseguindo fazer com que basicamente o Vasco pudesse evoluir dentro de campo. E o Nuno Moreira vem conseguindo articular isso. É um jogador que ninguém conhecia, do Casa Pia, um jogador que aparentemente veio desconhecido como segunda opção, que a primeira opção é o Bruma, e caiu nos braços da galera por conta do teu desempenho, por conta da sua vontade e principalmente da raça dentro de campo. É lógico que a gente comentou ontem a respeito da parte física e está deixando muito a desejar a questão da parte física, e a gente consegue compreender, porque ele não vai conseguir fazer isso em alta intensidade, porque ele já estava vindo do início do campeonato europeu. Então, nessa reta final agora, para a Europa, seria praticamente o fim do campeonato. Aqui para o Brasil, ele tá nem na metade chegou ainda. Então é lógico que o Diniz e a comissão técnica vai ter que fazer um trabalho bem específico com o Nuno Moreira. Você vê dentro de campo que ele ataca, que ele ajuda a defender, que ele dá suporte ao Lucas Piton. E com esse calendário insano que está acontecendo hoje em 2025, nós temos que preservar um dos melhores jogadores hoje do time do Vasco, que é o atacante Nuno Moreira. Não só pela questão dos gols, mas sim pela criatividade, pela participação em jogadas e também pela demonstração de raça que ele vem fazendo dentro de campo. Então é isso. Nuno Moreira foi uma grata surpresa, que continue assim, que ele continue fazendo gols, e até no entanto amanhã iremos precisar dele, porque no jogo de ida contra o Operário em Ponta Grossa foi o Nuno Moreira que fez o gol do Vasco no primeiro tempo. E amanhã será um confronto decisivo valendo grana. O Vasco empatou o primeiro jogo contra o Operário por 1-1. E principalmente o Vasco tem um retrospecto contra o Operário de 5 jogos. 2 vitórias, 1 empate e 2 vitórias do adversário.
O Operário teve muito trabalho, inclusive quando o Vasco esteve na segunda divisão, o Vasco só conseguiu vencer lá em Ponta Grossa, inclusive com 2 gols do Alex Teixeira naquele jogo da virada. Mas aqui em São Januário teve dificuldade. E também pela questão do primeiro jogo, onde o Vasco conseguiu sair na frente, mas não conseguiu segurar o resultado. E o Operário no segundo tempo empatou o jogo. Então é um jogo que o Operário vai vir muito retrancado, ele vai jogar muito no contra-ataque, explorando talvez alguma dificuldade dos zagueiros do Vasco agora nesse estilo modo de dinizismo, aonde eles vão ficar saindo tocando a bola. Eles podem surpreender numa marcação alta e o Vasco vai ter que trabalhar muito com isso. Ao mesmo tempo, o nosso Cruz Maltino não teve muito tempo para analisar, até porque o Vasco jogou sábado, domingo teve o treinamento ali muito mais para jogadores que não entraram em campo. Quem atuou ficou mais no regenerativo. E hoje que realmente vai ser o teste de fogo aí do Diniz. Em pouco tempo ele conseguindo adotar suas filosofias em campo. O Vasco vai ter uma decisão amanhã. E estamos coladinho aí para a gente ver o que o nosso Vasco vai aprontar em São Januário. E simplesmente com o apoio da torcida para que realmente lote São Januário, que vire realmente o caldeirão para passarmos de fase da Copa do Brasil. Agora a gente vai falar sobre um jogador que inclusive o Diniz comentou no jogo depois do Fortaleza na coletiva de imprensa, que é o volante Jair. Inclusive Diniz elogiando o jogador, elogiando que já demonstrou interesse em levar o Jair para outras equipes que o próprio Diniz comandava. Mas ele deixou um trecho ali em aberto, que foi em relação a colocar a questão dos jogos. O que acontece hoje no Campeonato Brasileiro? Se um jogador completa 7 jogos no mesmo clube, dificulta ele ser transferido para uma outra equipe na Série A. E o Vasco vem trabalhando minuciosamente para negociar o Jair nessa janela do meio do ano. Jair tem um vencimento na casa de R$900 mil. O contrato do Jair vai até final de 2025. Então o Vasco pretende sim tentar negociar o jogador muito por conta do seu salário, mas também acredito eu, dando a minha análise, a minha opinião, o Jair não demonstrou para que veio. O Jair de 2018, 19, antes mesmo da lesão, naquele ano ali que o Atlético Mineiro foi campeão da Copa do Brasil, ele foi muito participativo, inclusive ele colocava o Tietê no banco de reservas. Mas depois que ele teve a lesão no Atlético Mineiro, ele não foi o mesmo. Inclusive naquela oportunidade o Atlético Mineiro negociou sem muita questão o Jair para o Vasco. Não sei se foi já pago a questão dessa transferência entre Jair e Vasco e Atlético Mineiro, mas é isso. O Jair talvez possa estar com dias contados, muito por conta de diminuir a folha salarial, para que quando chegue no meio do ano o Fernando Diniz possa indicar alguns jogadores, peças, para melhorar esse elenco para o restante da temporada. Então é uma coisa que eu já esperava, até mesmo eu não queria que o Vasco renovasse com o Jair pela questão do que ele demonstra dentro de campo. Enfim, esperamos, vamos ver o que vai acontecer, se realmente vai aparecer um outro clube desejando a demonstração, o interesse no volante Jair. Esse é o nosso vídeo que vai sair na segunda, agora às 9h45 da manhã. Conto com a sua participação para assistir esse vídeo do início até o fim. Deixar o like maroto, que ajuda bastante aqui a impulsionar esse vídeo para mais e mais Cruz Maltinos. Se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, compartilhe, divulgue para mais e mais vascaínos que não têm informação do Vasco aqui no Giro Vascaíno vocês terão. E caso você queira contribuir para permanecer, para ajudar o nosso canal, que é muito importante, se torne membro. A partir de R$ 2,99 você vai estar ajudando bastante o trabalho. Um grande abraço para todos, amanhã nos veremos na nossa live às 14 horas e um videozinho às 9h45 falando um pouquinho desse jogo entre Vasco e Operário.